Malaquias, último livro do Velho Testamento, e o que antecede o primeiro livro do Novo, que é Mateus, capítulo de número 1, verso de número 6, e o verso... Não, somente o número 6. Eu vou deixar o 7 para depois. Verso de número 6. Amém? O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Leiam vocês a seguir. Então, amado, que o Santo Espírito de Deus aplique sua ditosa palavra no nosso coração. O texto termina com a pergunta, mostrando que era um pecado inconsciente aos sacerdotes no tempo de Malaquias, e Deus está falando aos sacerdotes. E não pense que Deus está falando hoje aos pastores, não, porque todos nós somos sacerdotes. Então, a palavra é para todos nós, viu? Nós vamos ver já já isso. Mas vamos orar. Recline a tua cabeça. Pai, graças nós te damos por esta manhã, ó Deus, que viemos à tua casa, essa manhã inspirada, para te prestar um culto, pelos louvores que aqui já foi entoado pelo Ministério de Louvor, ó Deus, as belíssimas músicas inspiradas por esse coral, ó Deus, que essa terceira em si, ensina-me a amar, ensina-me a perdoar, para que nós possamos ter mais sede de te conhecer melhor. Isso é o tudo, Senhor. Essa música é de quase 40 anos e ainda é tão nova. Ó Deus, porque a tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como romper da aurora da alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A limitação, ó Deus, de nos aproximarmos de ti é o conhecimento, e que o Senhor nos eleve esta manhã, faz-nos conhecer mais de ti, em o nome de Jesus Cristo. Abre a porta da tua palavra, da revelação, traz cada mente cativa a ti, que o único Espírito autorizado a operar, ó Deus, o sobrenatural, seja o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre o tema a honra, e a honra a Deus. Amados, Malaquias, cujo nome significa enviado por Deus, ou mensageiro de Deus, seu livro foi escrito entre 450 e 430 a.C., profetizou aí no século V, cerca de 100 anos após o rei Ciro, o rei persa Ciro, ter decretado o edito para que o povo de Israel voltasse do cativeiro babilônico para reconstruir Judá. Isso a 538 a.C. Então, lá no livro de Esté, nós vamos encontrar, no primeiro capítulo de Esdras, da minha parte sai o edito de Ciro, rei persa, a qual Deus usa Isaías para profetizar no capítulo 45, Ciro, o meu servo, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações. Preste atenção, Israel estava cativo, não tinha força para lutar, não tinha exército organizado, e Deus usa um rei de uma outra nação para vencer a Babilônia, que tinha escravizado o povo, e esse rei é usado por Deus para que o povo seja liberado do cativeiro babilônio após 70 anos e volte e reconstrua Judá. Então isso é muito lindo, porque quando Davi diz assim, que como ribeiro de água são os corações dos reis na mão do Senhor, ele inclina como quer. Para nós sabermos que o nosso Deus se chama Jeová ou Jeová, que quer dizer Senhor, não é em vão, é porque ele que manda, ele que governa. Eu não sei na mão de quem está, Rai, Keneb, Assu, a tua causa, dependendo nesta manhã. Se você depende amanhã do gerente do banco, ou depende de um juiz, ou depende de um desembargador, ou depende de ABC, eu quero dizer que você depende só do Deus Todo-Poderoso. A palavra diz no livro de Jó, a causa está na mão dele, porquanto confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amados, que a finalidade do livro de Malaquias foi falar da restauração da qualidade do culto, que na época eram todos os cerimoniais do templo executados pelos sacerdotes, conforme a lei que Deus deu a Moisés. E para nós, nessa época, é a mesma coisa.
Não que o templo, obviamente, não é mais como antigamente, porque hoje o templo somos nós. Diga à pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, o templo é você. Paulo diz na primeira missiva à igreja de Corinto, capítulo 3, verso 16 de 1 Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ainda no capítulo 6 do mesmo livro, verso 19, ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habitais em vós, proveniente de Deus, e não sois mais de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amado, a relação do nosso corpo, alma e espírito com Deus é uma espécie de comodato. Nós temos aqui alguns advogados, sabe bem o que eu estou falando, é um tipo de contrato jurídico, que é uma espécie de empréstimo gratuito, sem ônus, que o comandante, aquele que é dono do bem não fungível, né? Algo que é perene, eterno, não pode ser destruído, embora aqui na terra nada é eterno, mas trazendo para o espiritual, você é eterno, você não pode ser destruído, seu espírito é eterno, sua alma é eterna, e o teu corpo, porque você se converteu a Cristo, vai também ser eterno, porque embora ele é fungível, ele é perecível, há uma promessa que diz que é necessário que o que é corruptível, perecível, se revista de incorruptibilidade, e o que é passivo da morte se revista da imortalidade, e cumprir-se-á na minha e na tua vida o que já se cumpriu em Cristo, tragada foi a morte na vitória. Então você é um bem não fungível, e é comodato porque quando Jesus na cruz comprou a mim e a você com o seu sangue, se você está visitando nesta manhã, ainda não tem essa experiência, é manhã de salvação também, o preço já foi pago, talvez você só precise reconhecer e assinar o contrato, de dizer, Senhor, agora eu sou teu, minha alma é tua, porque tu pagou e eu reconheço agora, já está lá o local com o seu nome, basta você escrever nesta manhã. Como é que eu escrevo, pastor? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração crede que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, comodato, porque o dono do bem não fungível, que é a nossa triunidade, espiritual e corpo, emprestou a mim e a você este corpo para que nós usássemos de forma santa e digna diante dele, até o dia que ele viesse resgatar o bem dele. Então o corpo não é meu. Então eu não posso marcar meu corpo, eu não posso destruir meu corpo, porque não é meu. Se eu marcar o que é dos outros, é vandalismo, é pinchação. Então é muito sério isso aqui, que a palavra diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então está muito claro isso aqui. Então, amado, nós somos o templo, você já sabe, nós somos, em segundo lugar, os sacerdotes, que no tempo de Malaquias eram homens especiais da tribo de Levi, que cuidava do templo e fazia os cerimoniais. Na nova aliança, que é a aliança que eu e que você está, o templo deixou de ser físico, Deus disse, não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Na profecia de Jeremias ele diz, que lugar me reservareis vós, que lugar será o meu descanso, pois não habito mais. Deus convencionou em templo feito por mão de homem. Deus não habita nesse recinto aqui de culto, não. Quando o culto acabar e o zelador, o porteiro fechar aqui, Deus vai para casa com você, porque você é o templo. Ele chegou aqui com você. Tem gente que conta assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava pela onipresença dele, mas ele está com você, já saiu de casa com você, volta com você, fica 24 horas com você. Então você não veio aqui ter um encontro com Deus. Deus já encontrou com você há muito tempo, já anda com você. Ele está com você todo o tempo. Isso é muito forte. Então somos o templo, somos os sacerdotes. Onde é, pastor, que somos sacerdotes? Apocalipse 5:9, não precisa abrir. E cantava um novo cântico, esse cântico se cantou no céu. João viu por antecedência e escreveu no Apocalipse, nós vamos ver quando chegarmos lá. Esse cântico diz, é um cântico ao Cordeiro, uma música vertical, direto a Deus.
não é horizontal ao homem. Digno és, está falando a segunda pessoa, tu, Senhor, Cordeiro de Deus, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o Senhor nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote. A irmã que está aqui, você é rainha, você é sacerdotisa. E aí já tem uma briga muito grande, e tem gente que não reconhece ministério pastoral de mulher, e agora está um dilema, porque mulher na lei mosaica também não podia ser sacerdotisa. Mas Cristo, no sacerdócio de Melquisedeque, ele disse, pelo meu sangue eu comprei homem e mulher, e é rei e sacerdote. Aí, não vou entrar no mérito, está vendo que tem pano para manga aí, irmã Van? Eu não vou entrar no mérito, não. Isso é muito forte, isso é muito maravilhoso. Então, diga agora à pessoa, você é rei, você é sacerdote, ou você é rainha, você é sacerdotisa de Deus. Então, onde é que Deus está nos levando nessa manhã, irmão? Somos templo, somos reis e somos sacerdotes. E agora, os cerimoniais dos sacerdotes do tempo de Malaquias, que eram físicos, hoje são espirituais. Acabamos de exercer o nosso sacerdócio no templo, não no recinto aqui onde estamos, no templo que é você. Você acabou de ministrar, como sacerdote, um cerimonial de louvor e adoração a Deus. Paulo, entendendo isso, escreve na Missível Romano, capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos. E aí ele já dá uma revelação, falamos de templo, de sacerdote, de cerimonial, e somos também o sacrifício, ou seja, nós somos tudo. Que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amado, culto não são apenas reunião, que nós viemos aqui para cultuar, mas o culto é principalmente o relacionamento com Deus, a adoração, o louvor, o temor e a reverência 24 horas. Agora que entendemos um pouquinho onde estamos nós, então, quando o Senhor fala aqui, a vós, sacerdote, lá no livro, que desprezeis o meu, ele está falando, essa mensagem serve para cada um de nós. Não é para mim, pastor Marcos e Sandra, não. Os pastores do Brasil e do mundo, todos são sacerdotes. Pastor tem sua posição, seu valor, amém. É outra mensagem, não vou entrar no mérito, mas aqui espiritualmente, a palavra é para todos nós. Na época do profeta Malaquias, o templo já havia sido restaurado, pós-cativeiro, o sacerdócio também, mas as práticas sacerdotais eram ruins. Não havia observância à lei de Moisés que tinha dado ao Senhor. Isso fica evidenciado no verso de número 7, nós lemos o 6. O Senhor diz assim no 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, ou pão impuro, e dizeis em que havemos profanado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Portanto, trazei, versículo 8, animal cego para o sacrifício, e diz, não faz mal. Esse versículo de Malaquias 1:8, inclusive ele coincide escrituristicamente com o que diz Levítico, capítulo 7, quando o Senhor diz, nenhum animal cego, coxo, maculado, defeituoso pode ser oferecido ao Senhor, porque aquele animal simbolizava Cristo, tinha que ser perfeito. E hoje que Cristo já morreu como sacrifício eterno, entrou no Santo dos Santos, nós somos adoradores, nós oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus, dentro desse princípio de que tem que ser o nosso melhor. Não pode ser algo defeituoso. Defeituoso não é, amado, no sentido de que você canta mal ou bem, mas o seu melhor. Aquilo que possamos dar de melhor ao Senhor. De sorte que o versículo que lemos deixa claro que os sacerdotes não tinham consciência do pecado, que dizia assim, em que temos desprezado? Eles perguntam, em que temos desprezado nós o teu nome? E aí é um grande problema da nossa geração, de nós sacerdotes do tempo presente. Eu me alegro que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um hábito que demonstra na palavra, ele pedia perdão pelos pecados conscientes e ele pedia perdão pelos pecados inconscientes.
quando ele diz assim: até os pecados que me são ocultos, ó Deus, expurga de mim, está no livro de Salmo. Talvez você não tenha essa prática, coloque essa prática. Peça perdão por aquilo que você tem consciência, vê a sua mente, o Espírito te lembrou, mas peça perdão também pelos pecados inconscientes, porque às vezes erramos, amado, inconscientemente. E para entendermos aqui o processo que foi no Israel físico, até chegar a Malaquias, e é no Israel espiritual que somos nós, quando o povo saiu do cativeiro babilônico, que é uma tipificação de sair do mundo para vir para o reino do Filho do amor de Deus, a mesma tipificação de sair do Egito em direção a Canaã, mas aqui nós estamos pegando a segunda tipificação, sair do cativeiro babilônico para vir reconstruir Judá. Deus usou primeiro Neemias para restaurar os muros e portas, que fala de uma blindagem espiritual. Depois Deus usa Zorobabel e sua equipe para a restauração do templo e utensílio. Depois ele usa Esdra para restaurar os tesouros e reintroduzir a lei de Deus. E aí é algo muito interessante, porque não pode haver culto se os muros e portas estiverem destruídos. Porque muros e portas destruídos fala de brecha, e brecha o adversário entra. Não pode haver culto se o templo estiver destruído. O templo tem que estar construído. Há um corinho também de um tempo não tão remoto assim como algumas músicas que cantamos aqui, mas diz assim: edifica, Senhor, uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. Esse corinho é lindo, né? Em tua presença, cheio de tua glória, sua vida em mim, minha vida em ti. Então veja que nós cantamos, mas aqui o Espírito Santo nessa manhã está trazendo a nossa consciência, que às vezes cantamos no automático e não sabe nem o que está cantando. A pessoa sai do mundo, está todo arrebentado. Deus transporta para o reino do Filho do seu amor, traz a graça de Deus, ele sai das drogas, sai da cracolândia, sai da mentira, do pecado, do adultério. Quando ele está na casa de Deus, ele aí canta: restitui, traga de volta o que é meu. Misericórdia, mano. Eu não quero restituição de nada daquilo, eu quero saber da agora aqui. Claro que muitos cantam em outro sentido, mas temos que entender o sentido. Então, amados, o povo, os muros foram reconstruídos, o templo, a lei foi introduzida. Aí veio a quarta etapa. Nós falamos de portas de muro, templo e utensílios, tesouros e lei, 3. A quarta etapa era a continuidade cerimonial, cerimoniais contínuos diante de Deus, que aí já foi no tempo de Malaquias, e isso não estava sendo bem feito. E aí que é o grande problema. O problema, às vezes, amado, não é o início, o problema é o meio. Por isso que Abacuque escreveu algo muito interessante, Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi, aviva a sua obra, Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida, porque o problema é o meio. Começa bem, a restauração de Neemias de 52 dias dos muros de porta, maravilhosa. O trabalho de Zorobabel se concluiu. Esdra trouxe a lei, tem um texto lindo no capítulo de Neemias 8, que representa a igreja. O povo chorava quando Esdra abre o livro para ler, porque eles ficaram 70 anos sem ter aquilo. A Bíblia diz que os levitas estavam em um fronte, do outro lado tinha outra coisa, ali estava, alguém colocou uma caixa com um buraco, era o gasofilácio. O sacerdote colocou e o povo adorava, chorava na representação da igreja. Mas o tempo passa, amado, muitas vezes vem a mornidão, a frieza espiritual. E aí, ainda que inconscientemente, começa a se oferecer ao Senhor algo que não está na altura. Preste atenção, Deus tem o seu padrão de qualidade. Diga isso comigo, Deus tem o seu padrão de qualidade. Aqui nas empresas chamam de ISO 9000, 9001. Deus tem muito tempo, antes das empresas pensar em padrão de qualidade, Deus já tinha padrão de qualidade. Isso fica evidenciado lá no início,
quando Caim e Abel foram oferecer o sacrifício, diz o texto que Abel pegou a primícia das ovelhas, o que tinha de melhor, como o pai ensinou a ele, Adão, e ele foi oferecer ao Senhor, e o Senhor recebeu. Mas Caim pegou 2 frutos. Quando eu falo 2 frutos, está ipsilítere assim no texto bíblico, quer dizer, olha, você pega um punhado aí, disso aí que eu cuido aí, leva lá. Ele não preocupou de dizer assim, ó, eu trabalho com fruto, não posso levar ovelha, mas deixa eu ver qual é o melhor aqui. Onde eu estava no supermercado com a mulher mais linda do mundo, e a gente gosta muito de um tipo de manga. Não sei se vocês conhecem aqui a manga Palmer. Completei sexta-feira bodas de hematita, né? 28 anos de casado, bênção de Deus. E estava no supermercado e a gente procura, gosta da manga Palmer, procura ler que está melhor e tal. É uma manga maravilhosa. Caim não fez assim não, é como Caim fosse no supermercado, disse assim, ó, pega aí umas mangas lá, joga lá. Aí você chega em casa, está furada, está... Foi assim que ele fez com o Senhor. E o Senhor rejeitou, porque ele feriu o padrão de qualidade. Então veja, amados, como isso é muito importante. Para Deus, Deus quer ser honrado, não só de lábios. Jesus recitou o que está em Isaías 29:13, aos escribas e fariseus, em Mateus 15:8, quando ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em Samuel 2:30b, o Senhor diz, os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E aí, amado, não devemos achar que o culto a Deus é chegar aqui só aos domingos e fazermos o que estamos fazendo aqui, isso é maravilhoso. Mas o culto é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em Levítico, a ordem aos sacerdotes dizia, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele cada manhã a lenha, e sobre ela porá em ordem o holocausto, sobre o que queimará gorduras ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E esse fogo espiritual, que é o nosso desejo de servir a Deus, que ele não tem a ver, ao contrário que alguns pensam, com movimento físico. Não, é um fogo que arde lá dentro, de temor, de reverência. Parecendo muito com aquilo que se fala dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus, se fazendo de um estrangeiro, diz a ele, o que foi que aconteceu assim, que vocês estão tão tristonhos? E ele diz, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? De Jesus Nazareno, que viveu, teve uma vida assim, tal, e morreu. E nós estávamos esperando nele, a nossa esperança estava nele. E agora já é o 3º dia. E ele disse que ia ressuscitar. Bem certo que algumas mulheres disseram que foi lá e o túmulo estava vazio, mas ele estava tristonho, saindo do cenário de Jerusalém, onde houve o sacrifício de Cristo, indo para uma aldeia que distava alguns estádios, é uma medição da época. E Jesus falava a eles depois, na hora do partir do pão, quando eles caíram das escamas e viram que era Jesus, eles confessam, não é que quando ele nos falava, o nosso coração ardia? O meu desejo é que enquanto eu estou falando aqui, Deus, que é o dono da palavra, que escreveu lá em Hebreus 4:12, não é a minha palavra como fogo, e como martelo que esmiuça a penha, ela vem arder e venha derrubar a fortaleza em nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu estou falando de honra, eu já vou chegar ao cerne da mensagem. É forte agora o que eu vou falar aqui. Quando eu recebi essa mensagem de Deus, foi muito forte para mim. E eu quero que seja forte para você. Nós temos feito com que o nosso Deus, preste atenção, dispute a nossa atenção com o nosso celular. O celular é uma bênção. A gente paga a conta bancária, não precisa ir ao banco, assina documento, grava culto, passa para um irmão, manda mensagem para o missionário. A gente faz muita coisa. O problema é quando eu falo celular, não estou falando do aparelho em si, estou falando do modo de usar o aparelho.
Então, toda vez que eu falar celular, não é o aparelho, é o modo. Deus tem disputado a nossa atenção com o modo de muitos de nós usarmos o celular. E não é justo que seja assim. Pois o celular, preste atenção, não morreu por nós na cruz. O celular não carregou uma cruz pela via dolorosa, meio quilômetro e mais, 10 metros, sendo chicoteado por soldado romano. O celular, amados, não deixou a sua glória, humilhando-se até a morte, assumindo a forma de servo. Não obstante, a gente fica, segundo estudos psicológicos e comportamentais. Quando falo nós, não estou falando só nós, estou falando todos os habitantes da terra. E a igreja de Deus não pode se nortear por ele. Nós somos um povo diferente. Amém? Fica 8 a 10 horas com o celular na mão. Isso é pesquisa. Então, tirando aí mais 8 horas que se dorme, já vai boa parte do dia. E às vezes tem que trabalhar. Tem empresas que cecia. Você entrou na empresa, o celular vai desligado para um casulo, porque se deixar o celular ir para a cadeira junto, o cara não trabalha. Não dá resposta ao seu trabalho, ganha e enrola. Então, amados, nós que somos nascidos de novo, se até ficarmos com o celular na mão, com uma conduta missionária, porque o celular tem sido usado até por Deus na mão de crente para evitar que pessoas se suicidem, porque é possível fazer missões pelo celular, amém? O problema é quando nós desviamos a função e deixamos nos enveredar na prisão das redes sociais. Alguns consultórios psicológicos estão cheios de jovens precisando de tratamento, porque já fica aí 16 horas, 20 horas no celular. Isso é o mundo. E quando eu quero falar de culto, agora vocês vão entender que eu vou chegar em honra. O título desse texto que nós lemos de Malaquias, capítulo 1, na versão Almeida Corrigida Fiel, que é o que eu uso, chama Sacrifícios que Deus não aceita, ou sacrifício inaceitável. E aí nós vamos entender onde entra o princípio da honra. Que é muito sério isso. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o princípio da honra. O que é honra? Nós podemos até conceituar primeiro o que é honra, e depois a gente coloca para vocês aqui essa questão. Isso que eu botei aqui na minha anotação em algum lugar, embora eu tenha esse conceito em mim. Mas honrar é tributar a alguém louvor, glória, respeito, reverência pelo que a pessoa é ou que fez. Isso é honrar. De forma, para Deus, então, tem que ser primaz, prioritária. E eu quero contar aqui uma história a vocês, para vocês entenderem bem. Um determinado homem, muito bem criado por sua mãe, que desde o seu nascimento cuidou dele com muito amor, e ele cresceu muito apegado à mãe, durante toda a sua infância, adolescência e juventude. E em todos os seus aniversários, preste bem atenção, naquela hora clássica do primeiro pedaço do bolo, sempre ele dava à sua mãe. E todos aplaudiam e reconheciam aquele ato como honroso, justo e correto. Porque o ato de dar o primeiro pedaço do bolo a alguém representa que aquela pessoa é mais importante na vida daquela pessoa, na sua data natalícia. De sorte, amados, que, passado um tempo, aquele homem conhece uma linda jovem, se afeiçoa a ela, começam a namorar, e depois de um tempo eles ficam noivos, e depois de outro tempo ele se casa com aquela linda jovem, e aquela mãe amada conduz aquele homem, aquele rapaz, filho dela, ao altar para entregar aquela noiva, naquele cerimonial que a gente já conhece. E ali ele se casa. Foi uma belíssima festa, belíssima recepção, muitos convidados, satisfeitíssimos. E ali, aquela esposa herda daquela mãe o direito de cuidar dele por todos os dias da vida dela e ele dela.
De sorte que, passado um tempo, não muito longo, ele adoece de uma doença muito séria, tem que ficar hospitalizado por um longo tempo. A mãe, já muito idosa, com comorbidade, não podia mais estar ao lado dele. A esposa ficou, não tinha filho, ela ficou o tempo todo no hospital ao lado dele, cuidando dele. Passado um tempo, depois do tratamento, Deus o restaurou totalmente e ele volta a ter a sua plena saúde. Nascem-lhe os filhos, crescem os filhos, e com 25 anos de casado agora, já com os filhos crescidos, ele faz bodas de prata. E faz uma grande festa, está lá os amigos, está lá a mãe, muito mais idosa. E fizeram um lindo bolo, agora da festa, da bodas de casamento. E quando chega aquela hora, aquele homem parte aquele bolo, e de quem será o primeiro pedaço? E ele, no hábito inconsciente da infância, adolescência e juventude, ele parte o bolo e leva a mãe. A mãe, enquanto ele estava no caminho, faz assim com a mão e aponta para a esposa, mas ele estava tão no automático. Uma vez Deus me deu uma palavra assim: sai do automático e entra em contato. Porque tem muitos crentes que é assim, ele já acostumou a ser crente, ele já tem uma cartilha para ser crente, um método para ser crente. Então ele faz todos os dias da vida dele aquele método, sem pensar nas consequências. Quando ser crente com Deus é uma convivência íntima diária, que não é algo no automático, porque Deus é Deus de coisas novas. Ele fala conosco coisas novas, nós temos que falar com Ele coisas novas. Há outras coisas a se fazer, não no automático. Às vezes Deus diz: ó, vai para este lugar, ou não vai, vai para outro. Às vezes você está dirigindo o melhor caminho para você sair de casa para o trabalho, Deus diz: olha, hoje você vai por outro, porque é livramento. Se você entrar no automático e pelo mesmo, você sofre a pena, porque não ouviu a voz do Senhor. Então catuca a pessoa que está ao seu lado, diga: sai do automático e entra em contato. Tinha um corinho do tempo do irmão Jairo. Cadê o irmão Jairo? Está lá no fundo. Harpa cristã. Guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. João está dando risada, quem conhece. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Saia do automático e entre em contato. Não adianta nós chegarmos aqui, amados, sem uma comunhão maior com Deus, bota a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, termina o culto, vai para casa e fica assim nessa vida robotizada. Deus está querendo que nós busquemos coisas novas em Deus, que é uma fonte inesgotável. Quase não sai a palavra. Amém. É emoção. Mas, amados, a mãe dizia assim: não, agora é ela. E ele, sem ver, leva o pedaço do bolo e entrega à mãe. A mãe aí recebe o bolo. A esposa que estava vendo aquela cena, as lágrimas cortam-lhe a face. A linda maquiagem que ela usava se amarrota. E ela, muito triste, lembrando de tudo que ela caminhou ao lado dele, os dias e noites de hospitais, no longo internamento, curativos, banhos, 2 gravidez, filhos. Criar filho não é fácil, crescer, 25 anos, filho já rapaz, Estela. A mãe já tinha passado o cajado, irmã Tainã. Ela agora que estava cuidando dele. Cuidar de marido não é fácil. Você quer saber? Pergunte à irmã Josi. Ainda mais com um marido chato como eu, é mais difícil ainda. Amados, aquela esposa não comia nem doce porque tinha problema glicêmico. Ela não estava querendo o bolo em si, ela queria a honra. O Espírito Santo falou comigo muito forte. Quando eu preparava essa mensagem, eu trouxe essa história. Porque assim como aquela mulher, mas numa dimensão muito maior, Deus nos tirou do pecado, resgatou das trevas, tirou o fardo de Satanás que estava sobre nós, nos deu a nova vida, nos salvou, resgatou, deixou a sua glória, carregou por nós a cruz.
E muitas vezes nós falamos assim, olha, nós precisamos pregar tanto sobre o Calvário, tem tanta coisa a pregar sobre o Calvário. Porque é muito fácil dizer assim, Jesus carregou a cruz. Não foi bem assim não, amados. Se nós entrarmos nos pormenores, foi tão difícil essa cruz. Segundo o relato de Flávio Joséfo, historiador judeu, que estudou em loco toda a vida de Cristo, ele disse que Jesus caiu 14 vezes na via dolorosa, porque não aguentava a cruz, tão debilitado que estava. Porque Jesus foi preso alguns dias antes, ficou com sede e com fome, preso e sendo torturado. Depois do julgamento longo que ele passou por Pilato, por Herodes, pelos sacerdotes, porque o rito sacerdotal era esse. Quando ele foi condenado, ele estava muito enfraquecido, em jejum, há no mínimo uns 3 dias. Para carregar uma cruz pesada, Simão Cirineu o ajudou. Durante a via dolorosa, os soldados romanos tinham um chicote para torturar os presos, que era um chicote de couro e que na ponta tinha pedaços de chumbo, que quando eles faziam assim, batia na carne, entrava, quando ele puxava, subia pedaços de carne e sangue. Se eu for pregar nesse nível aqui, somente no culto de Santa Ceia, mas estamos no culto de Santa Ceia. Ô pastor, não estou vendo a mesa ali, mas a mesa é o cerimonial que a gente tem por ordem de Cristo, uma vez por mês. Mas todas as vezes que você vem para a igreja, você está comendo do cordeiro a palavra e bebendo do seu sangue a palavra. Então nós estamos no culto de Santa Ceia. Isso é muito sério. Jesus sofreu tudo isso por nós. E o mais difícil do que a cruz, uma vez Deus me revelou, foi ele deixar sua glória, que ele residia desde o princípio com o Pai, não teve início, não terá fim de dias. Sair de um plano inacessível, ser de anjos, arcanjos, querubins e serafins que o adoram. Ele sendo a própria vida, como disse Paulo, despojou, renunciou a sua glória para assumir uma forma decadente e pecaminosa chamada homem. Para vocês entenderem um pouquinho, não é bem assim não. O que eu vou falar agora é menor do que o que Jesus fez. É você olhar para o chão, ver um bocado de minhoca, você deixar de ser homem, passar a ser uma minhoca, ser maltratado pelas minhocas, crucificado pelas minhocas e ser mais baixo do que as minhocas. Foi mais ou menos isso que ele fez. Saiu de um lugar pleno, limpo, para um charco de imundícia que é essa terra. Já nasci sob sentença de morte. Herodes dizendo assim, veja onde está o menino que eu também quero adorar. Mentira do diabo, de líderes corruptos, ele queria matar. Como não soube o que os sábios foram por outro caminho, avisados pelo Espírito Santo. Ele disse, então mata de 2 anos para baixo, todos em Belém, porque eu pego ele. Jesus esteve pequeno, se fugir de Belém para o Egito, viagem longa. Depois volta, vai viver em Nazaré para ficar anônimo, a ponto de chamar de Nazareno, ele era belemita. Depois vai para Galiléia, a ponto de se chamar de Galileu. Mas ele não era nem Galileu, nem Nazareno. Ele era belemita, por causa da profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor, porque de ti sairá o guia que hás de apresentar ao meu povo Israel. Muito forte isso. Aí depois de tudo que Jesus faz, no dia a dia a Bíblia diz que ele nos acumula de bênção. Paulo escrevendo aos Efésios diz que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Você é abençoado com toda sorte de bênção. Eu sou, você é. Davi diz, os meus lábios relatarão as bênçãos da tua justiça e tua salvação todo dia, posto que não conheço os seus números. Em Salmo 68, 19, bendito seja o Senhor, que de dia em dia me acumula de benefício. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus, o nosso refúgio, a quem pertence livramento de morte. Davi escreveu isso quando ele foi livre de ser morto pelos 4 irmãos de Golias, quando ele já era velho. Senão, nós não esquecemos não que você matou Golias. E os 4 foram a ele e foram livres. Ele foi livre pelos seus generais que o livraram e disse, olha, você não vai mais para o fronte de guerra com essa idade. E Davi escreve que o Senhor nos livra. Quantos livramentos eu, você recebe até inconsciente, porque Deus não toca a trombeta. Em Lamentações 3:2 diz que é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu ficaria aqui lendo bênçãos do Senhor,
Salmo 71, 15, os meus lábios relatarão a bênção da tua justiça e salvação todo dia, pois que não conheço o seu número. Salmo 103 e tantos outros. Vocês conhecem, vocês ouvem muita mensagem, vocês leem a Bíblia. Agora, não obstante a tudo isso, olha o que o Espírito mandou dizer a vocês. Vamos imaginar que cada dia é um bolo de aniversário. Por quê? Porque cada dia você é preservado a sua vida. Deus podia nos consumir, mas pela sua misericórdia, Ele preserva cada dia. Estamos fazendo 3 anos e pouco da pandemia, muitos se foram. Nós fomos preservados, estamos aqui. Agora, se cada dia fosse um bolo, e você tivesse de comemorar cada dia como aniversário, quando você parte o bolo, de quem é o primeiro pedaço? Deus exortou a mim. A gente está pregando uma coisa aqui, a gente corta primeiro cá, para depois lá. Muitas vezes no inconsciente a gente acorda, ou já acorda com o celular despertando, que isso aqui também é despertador. Isso aqui é que mais desemprega a gente no mundo. Isso aqui é máquina fotográfica, despertador, é banco, é tudo. Isso aqui tem desempregado muita gente. Isso aqui é máquina de share, é scanner de PDF, isso aqui é só a graça de Cristo. E aí a gente já acorda, aí a gente vai para desligar o despertador, já olha a nossa rede social, no automático. Olha, eu estou atrasado, corre para tomar o banho, para chegar no trabalho. Ou o café já está na mesa, eu vou para a minha higiene, vou para o café. E muitas vezes Deus recebe, quem sabe, o 5º, 6º, 10º, ou sei lá que horas. Tem crente que ora assim no final do dia: ô Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu és misericordioso. Esse dia foi tão corrido. E só agora eu estou lembrando de Ti, para dizer que abençoa a minha vida, que eu vou dormir. A quem você tem dado o primeiro pedaço do bolo do dia? Isso é muito sério, irmão. E essa mensagem aqui é uma mensagem que pode até ser como outra mensagem que você vai receber na virada do nosso pastor, mas é uma mensagem para você começar a aplicar agora, já em 2024. Deus precisa ser honrado por eu e você, sacerdote. Depois dessa parte da mensagem, se a gente ler de novo lá o primeiro versículo: o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdote, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos desprezado? Muitas vezes isso não é consciente, ninguém faz por mal, amado. Essa secularização faz que muitas vezes nós fiquemos no automático do cansaço, do trabalho, dorme e acorda, pedindo a Deus misericórdia. Mas Deus precisa que sejamos zelosos nisso. Eu, como pastor, que passo às vezes 3, 4 horas meditando a palavra por dia, que oro, tenho, pela misericórdia de Deus, costume de orar dentro do rito de Daniel e de Davi. Qual o rito de Daniel e Davi? A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes o dia, voltado para Jerusalém. Davi disse: pela manhã e pela tarde te buscarei. E depois ele fala que buscava também à noite. Então, no mínimo 3 vezes o dia, é o rito de Daniel e de Davi. Mas eu, preste atenção, assim como a Bíblia não esconde o pecado de Davi, de Abraão, de Moisés, eu, como biblicista, servo de Deus, não vou esconder o meu. Deus me exortou com essa palavra, porque eu estava acordando e muitas vezes, e orar ao Senhor não era a primeira coisa que eu fazia outra coisa no automático. E Deus me chamou a atenção. E quando eu vi aquilo e chorei, disse: não, Senhor, eu vou mudar isso, agora a primazia é sempre tua. Eu comecei a acordar mais cedo. Nem a intimidade do nosso cônjuge pode substituir isso. Primeiro Deus. Eu procuro acordar muito mais cedo do que Josi. Ir ao joelho, ao rosto no pó, orar ao Senhor. Começou a ter uma revolução na minha vida extraordinária. E eu estou falando a você para que você já tenha a partir de hoje, em 2024. Em RH, em administração, psicologia e outras ciências, ensina o seguinte: se você fizer sempre as mesmas coisas, terá os mesmos resultados. Eu não sei como foi o teu ano de 2023 que está findando,
Mas para que você tenha um 2024 diferente, de muita vitória da parte de Deus, comece a cumprir isso aqui, a colocar o Senhor em primeiro lugar, plenamente. Ninguém faz isso, amado, por mal, mas nós fazemos por inconsciência, pois está no automático da vida. Isso é muito sério. De sorte que eu proponho a você esse desafio, que a garantia não é minha, mas é a garantia dessa palavra. Se você, a partir de hoje, em todos os dias de 2024, dizer: Senhor, eu vou primeiro de tudo, quando abro o olho, eu vou buscar a Deus. Eu vou fazer aquilo que Davi disse: saciar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Eu quero que você diga à pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, diga assim a ele: nesse novo ano de 2024, você vai receber 525.600. O irmão está dando risada ali. Você quer comprar tudo de instrumento de sopro, né? Eu tenho um saxofone lá que eu preciso botar para... Os irmãos agora, todo mundo, né? Mas isso é verdade, amado. Está aqui, ó. Você vai receber 525.600. Eu não disse que era dinheiro. Tá? É 525.600 minutos. Se você transformar os 7 dias de semana, né, 24 horas, com 365 dias, em minutos, dá 525.600. Então, uma hora tem 60 minutos. Se você der o dízimo de uma hora de tempo a Deus, é 6 minutos. Isso não é pesado para quem carregou a cruz por nós. Se você tirar 6 minutos de devocional diário, primeiro de tudo, e se seu ano de 2024 não for extremamente melhor do que 2023, eu oro a Deus para Ele me levar e eu deixo de pregar esse evangelho. Está de pé o testemunho aí? Se não for diferente. Por quê, pastor Daniel? Porque a palavra garante eu fazer esse desafio com você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos aprender a honrar a Deus, a dar a Deus o primeiro lugar de tudo, amados, na nossa vida. E você vai ver mudar, seu trabalho ser abençoado, não faltar saúde, não faltar graça, não faltar vitória. Porque Deus vela pela sua palavra. Ele disse lá no chamado de Jeremias, para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso. Na consciência de que somos templo, na consciência de que somos sacerdotes, na consciência que a nós cabe os cerimoniais, que hoje não são mais judaicos, mas o cerimonial de adorar a Deus. E essa parte desse sacrifício que estamos falando aqui, que o sacrifício somos nós. Se nós entendermos que temos que colocar lenha no altar, que também somos nós, muito cedo, meditando a palavra e buscando a Deus, dizendo: Senhor, eu estou me ajoelhando aqui. Eu digo isso agora todos os dias, desde quando Deus me falou. Estou ajoelhando aqui para te dar a honra, para te dar o primeiro pedaço do bolo. Não importa qual seja o dia, não importa qual seja a situação. Minha esposa recebeu um lindíssimo presente, que ela gostou demais. Mas eu acordei muito mais cedo para estar de joelho no pó. Para ela mesmo acordar e dizer assim: eu te dou um abraço de bodas de hematita. E aí poderia sobrepor o tempo de Deus. O sacerdote tem que ser zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa consciência, amada, espiritual. A quem você tem dado o primeiro pedaço do bolo? Mas você pode dizer: mas pastor Daniel, eu tenho sentido a graça de Deus na minha vida, livramento, provisão, toda sorte de bem, amém. Você sabe por quê?
porque a palavra diz assim, ainda que sejamos infiéis, ele não deixa de ser fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas isso não é direito de dizer assim, agora que eu tenho consciência, como ele não pode negar a si mesmo, então eu dou o bolo dele a hora que eu quiser. Não, ele precisa da primícia. A primícia é uma palavra que está ligada à honra. Ainda falando da oferta, Salomão escreve em Provérbios, honra o Senhor com a sua fazenda e as primícias da tua renda te encherão os teus celeiros, transbordarão de mosto os seus lagares. Será que Deus estava interessado só em oferta? Ele que é o dono do ouro e da prata? Ele está interessado muito mais na nossa oferta de vida, de amor, de consideração. Quem no universo merece a nossa melhor atenção, amados? Teve um pregador que disse o seguinte, que o celular servirá de prova testemunhal no dia do juízo. Porque se alguém alegar que não tinha tempo, Deus vai dizer, olha, você tinha sim. Isso é muito sério. Como nós temos usado isso? Isso é uma bênção. Depende de como você usa. Eu tenho pessoas que me conhecem, nunca me viu, me conhecem em outras nações por causa disso. Me conhecem em outros estados por causa disso. Deus já usou vasos em outros estados para profetizar por mim por causa disso. Que recebeu uma mensagem matinal do maná diário e respondeu. Hoje não tem limite, amado. Você pode ir para qualquer lugar do mundo pelo celular, mas usando o celular de forma correta, de forma ordeira, na presença do Senhor. Eu quero terminar com a palavra que o Senhor disse a Oséias. Deus, cansado de ser negligenciado pelo povo no tempo do profeta Oséias, que era próximo aí a Malaquias também, um pouco antes. Deus diz assim, irei, Oséias 5,15, voltarei para o meu lugar, até que se reconheça um culpado e busque a minha face. Estando ele angustiado, de madrugada me buscarão. Tem crente que muitas vezes só busca a Deus nas angústias. Alguém já disse que o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Tem crente que é mais crente na angústia, que aí ele começa a buscar, Senhor, tem misericórdia, mas quando tudo vai bem, Deus é esquecido. Aí ele diz assim, capítulo 6, verso 1, e dirão, vinde e tornemos para o Senhor, porque despedaçou e sarará, fez a ferida e atará. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o romper da alva será a sua saída, e ele nos virá, como a chuva seródia que rega a terra. Eu quero terminar lendo o versículo inicial, que agora faz todo sentido. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus está dizendo a minha primazia, a minha prioridade. Se eu sou mais importante para você, eu quero o meu bom dia primeiro, porque é eu que te sustento a vida. Não sei se foi Benihim, talvez o pastor Marco me ajude, um grande escritor americano escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. Benihim, que era mais ou menos nessa ideia. Tem gente que passa o dia sem dar bom dia ao Espírito Santo, a Deus e ao Filho, porque está envolvido, porque eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E o Senhor está dizendo, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde está a minha honra? Vamos ficar de pé nesta hora. Eu convido o Ministério do Louvor.